Boa noite, meus irmãos, amém? Quantos estão animados aí, dão glória a Deus? Maravilha, eu estou animado o dobro, porque hoje é aniversário do homem. Uma máquina. Nessa data, querido, muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns pra você. Nessa data, querida, muitas felicidades, muitos anos. Glória a Deus. Gente, que coisa maravilhosa, viu? Surpresa, né? Por essa tu não esperava, nem eu, mas glória a Deus. Eu quero dizer, né, publicamente aquilo que eu falei para o senhor de manhã, que você é uma referência para mim, não fica com ciúme, Amanda, né? Mas você é um presente na minha vida, na vida da minha família, né? Eu sou privilegiado, eu me sinto privilegiado de te ter como um pai, e também eu me sinto também com o peso de responsabilidade de dar seguimento àquilo que Deus tem, né, confiado na sua vida, e eu quero dizer que eu te amo, tá? Aí, PPTV tá aí, ó. Fala que ama, não fala só que já demonstra, tem que falar. Mas é isso, gente. Meus irmãos, hoje a gente vai estar falando sobre um tema muito importante. Particularmente, eu nunca falei desse tema, mas eu acho que é fundamental a gente estar falando sobre isso, né? Antes de estar botando o tema, não bota o tema agora não, só quero dar um recado aqui. A gente já falou do Sexta-feira, é que eu estou dando tempo para o pessoal colocar a música no fundo também. Não, que a gente já falou do Sexta-feira, mas eu queria falar algo. A Ruiós Academy está com o Instagram. Então, se você não segue o Instagram da Ruiós Academy, segue lá, é ruiosacademy.oficial, porque ali a gente vai estar postando conteúdo praticamente todos os dias para estar levando o evangelho por meio das redes sociais. Então, a gente decidiu algo, a gente sentou, conversou e falou, vamos decidir algo, a gente vai influenciar por meio das redes sociais. Então não vai ter só dancinha de TikTok, agora não vai ter só fofoca, nem notícia do BBB. Agora vai ter a palavra de Deus sendo levada pelo nosso intermédio. Amém? Então a gente decidiu isso. Eu decidi fazer isso no meu pessoal também. Pode abaixar um pouquinho, por favor. E se você quiser me seguir também, pode seguir. Matheus Cabrandão. Léo, até TikTok agora eu tenho, Léo. Sabe? Aí eu... Desculpa, te peguei desprevenido, meu irmão. Até TikTok agora eu tenho, meu irmão. Mas não é para fazer dancinha, não. Tu vai criar o teu TikTok também. É para falar do evangelho. Amém? Eu entro para postar e saio, meus amigos. Meus irmãos, então vamos falar, né, sobre o tema de hoje. O tema de hoje é o poder da autoliderança. Falar com a pessoa que está do teu lado. Você precisa se autoliderar. Gente, isso daqui a gente vai entender que é fundamental, né? Antes de falar disso, a gente precisa entender uma coisa, né? Que todos foram chamados para liderar em um certo nível. Todos foram chamados para ser líder em um certo nível. Seja um gestor de uma companhia, de uma empresa, ele foi chamado para liderar. Seja um líder de célula, ele foi chamado para liderar. Seja um pai de família, ele foi chamado para liderar a sua casa. Seja você um adolescente, você foi chamado para liderar a sua sala de aula, ou até mesmo quando o professor envia um trabalho em grupo, você tem que liderar o seu grupo para esse trabalho sair em perfeita conformidade, conforme o professor pediu, e não só um fazer e o resto do grupo ficar sem fazer, como a gente vê muito na escola, né? Mas você foi chamado para liderar. E o que é que significa liderar, meus irmãos? Fala comigo, liderar é influenciar. Não existe liderança sem influência. Se uma pessoa foi levantada com um cargo de líder, mas não tem ninguém atrás dela, essa pessoa não é o líder. Essa pessoa tem um título de líder. Agora, de repente, uma pessoa não tem nem título de líder de alguma coisa, mas tem uma multidão indo atrás dela. Então, ela está fazendo o quê? Liderando. Amém? Então, liderar, fala comigo de ouro, liderar é influenciar.
E se nós fomos chamados para influenciar a nossa geração, a se render a Cristo, a fazer Deus conhecido, a ter fome e sede pela presença de Deus, você foi chamado para liderar também. Se você foi chamado para influenciar, você foi chamado para liderar. Amém, meus irmãos? John Maxwell, né, um dos maiores escritores aí cristãos, não só cristãos, mas ele é referência até lá fora também, sobre liderança. Ele fala uma coisa: tudo começa e termina em liderança. Fomos chamados para influenciar pessoas nessa terra, meus irmãos. Jesus ele vai falar em Mateus capítulo 5, no versículo 13 ao 16. Mateus 5, 13 ao 16, por favor. Pode colocar tudo na NVI, obrigado. Vamos ler. Vai falar assim: vocês são sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma candeia construída sobre um monte. Pode passar. Ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, fale comigo, da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem a seu Pai que está nos céus. Então, meus irmãos, aqui Jesus ele está falando que nós devemos brilhar essa luz, que são as boas obras para o mundo. Ou seja, nós devemos fazer a diferença nesse mundo. Devemos influenciar e gerar uma contracultura que o mundo está querendo gerar. Nós fomos chamados para fazer a diferença nesse mundo, para levar as pessoas até Cristo por meio das nossas vidas. Paulo recomenda a Timóteo a ser exemplo, quando a gente olha na carta de 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 12 ao 15. Olha o que Paulo vai falar para Timóteo. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Timóteo, meus irmãos, só dando uma pausa aqui, era um jovem, só que ele já era um jovem pastor, e ele pastoreava a igreja que já tinha anciãos, pessoas mais velhas até mesmo que ele. E olha o que Paulo fala para Timóteo: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo. Fala comigo, exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Ninguém negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Olha o que ele vai falar agora. Seja diligente nessas coisas. Dedique-se inteiramente a elas. Para quê, gente? Para que todos vejam o seu progresso. Um dos propósitos da nossa dedicação ao Senhor não é o propósito final apenas, mas um dos propósitos é para que todos sejam influenciados por aquilo que fazemos. Para que todos vejam e sejam influenciados pelas nossas atitudes, pelas nossas obras. Quando a gente olha em Romanos, no capítulo 8, versículo 19, Paulo ele vai falar que a criação está numa ardente expectativa. A criação está ansiando por algo. Ele vai falar, a criação aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Tem versões que vai falar que os filhos de Deus sejam manifestos. Quantos filhos de Deus há aqui? Levante sua mão, se você é filho de Deus. A criação está aguardando a sua manifestação nessa terra. Enquanto você ficar escondido, parado, a criação vai continuar aguardando a manifestação e não vai receber. Mas quando nós decidimos nos revelar como filhos maduros de Deus, a criação será tocada e o mundo será transformado por meio da igreja. Então o mundo aguarda a nossa manifestação. Fala comigo, eu nasci para influenciar. Eu nasci para liderar. Você nasceu para liderar, você nasceu para influenciar. E muitas vezes a gente fala, não, mas a Bíblia fala que é pecado, né, as minhas obras serem vistas. A Bíblia não fala que é pecado suas obras serem vistas.
A Bíblia fala que a motivação das suas obras e da sua dedicação ao Senhor não deve ser visto. A sua motivação deve ser agradar ao Senhor. Até porque, quando a gente olha em Mateus, no capítulo 6, né, a gente vê Jesus ele falando sobre oração, fala para não orar como os fariseus, que se destacavam no meio do povo, oravam nos cantos, em voz altas, e Jesus ele fala, eles oravam para serem vistos. O problema não era ser visto, o problema é fazer para ser visto. Quando você olha jejum, ele fala, ó, quando você jejuar, lava o seu rosto, não faz essa cara de brocochô para falar que você está jejuando, porque se for para isso, você já recebeu a sua recompensa, ou seja, quer ser visto. Agora, se não podia falar que tinha que jejuar, como é que a gente sabe que Jesus jejuou, se ele estava no deserto sozinho, só ele e o diabo tentando, e o Espírito Santo sustentando? Porque ele falou, sim ou não? Então o problema não é falar nem revelar, o problema é qual a motivação do seu coração. Para que você está mostrando? Para que você quer influenciar? Para ser o cara ou para levar as pessoas a Cristo? Amém? Então pergunta para a pessoa que está ao teu lado, para que você quer liderar? Porque você nasceu para liderar. Então, a gente precisa entender, né? Que seja a área qual for, nós vamos precisar de uma coisa. Meus irmãos, a gente está falando que a gente nasceu para influenciar, a gente está falando que a gente nasceu para liderar, mas antes disso a gente vai precisar de uma coisa, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Independente da área qual for que você está liderando, antes de liderar qualquer coisa, pode ser liderar o seu cachorro, você vai precisar de uma coisa, até para isso, de autoliderança. Porque se você não se autoliderar, você vai descontar até mesmo a tua raiva no teu cachorro. Então, para até liderar o seu cachorro, você precisa de autoliderança. O que é autoliderança, gente? O que significa essa palavra, autoliderança? Autoliderança é a capacidade de uma pessoa liderar a si mesma, né? É a capacidade de ela dominar a si mesma. Então, sabe aquela pessoa, né, que não precisa ser cobrada para entregar algo, por exemplo, no trabalho, no ministério? Isso é autoliderança. Sabe aquela pessoa que fez o que deve ser feito, mesmo ninguém estando olhando o que ela fez, mesmo ninguém precisando ter que supervisionar? Isso é autoliderança. Ela faz mesmo sem ser pressionada, porque ela sabe que tem que fazer aquilo. Sabe aquela pessoa que busca crescer e receber feedbacks com humildade para crescer e ser aperfeiçoada? Isso é autoliderança. Então, a gente vai olhar em 1 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 27, que Paulo, ele exercia essa autoliderança. Ele fala, contudo, esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, ou seja, quem manda no meu corpo aqui sou eu. Para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser o quê? Desqualificado. Ele fala que ele subjugava o corpo dele, ele colocava o corpo dele como escravo, e não o corpo dele, a carne dominando ele, mas ele se autoliderava, ele autoliderava a sua carne, os seus desejos, as suas emoções. Quantos estão entendendo isso? Diga amém. Então, Paulo, que foi um grande gigante na fé, que escreveu praticamente metade do Novo Testamento, né, que depois de Cristo, considerado pelos estudiosos, ele foi a pessoa que mais influenciou a nossa cultura. Ele se autoliderava, que fará eu e você. Amém, gente? Então, Paulo sabia que antes de liderar a igreja de Deus, ele, né, precisava se autoliderar. Eu preciso dessa autoliderança para que eu não venha a ser o quê? Reprovado. No livro, né, Mulher Real, que a Tamiris acabou de ler hoje, ontem, foi hoje? Ela acabou de ler esse livro hoje. Esse livro, eu ia até apostar assim, mas pô, capa rosa, escrito Mulher Real, falar que livro abençoado, ia ficar meio estranho, né? Mas o livro parece ser muito bom, ele só é um capítulo que ela fala sobre autoliderança. Eu estava conversando com a Tamires, ela falou, pô, esse livro que eu estou lendo fala sobre isso, acho que vai agregar muito. Eu só peguei 2 frases dela aqui que eu achei muito interessante. Ela fala assim, Júnia Hayashi, para quem não conhece, é a esposa do Teófilo Hayashi, ela é uma pastora, ela lidera a Zion Church e também junto com ele o movimento Dunamis,
né, que tem nos abençoado tanto aí, não só no Brasil, mas fora do Brasil. Ela fala assim: aquilo que não acontece primeiramente no âmbito pessoal, não tem um aval para ser manifestado no âmbito coletivo. Então, se isso não aconteceu primeiro em você, você não tem o direito de manifestar isso no coletivo. Amém? Aí ela fala assim: ninguém seguirá por muito tempo alguém que não é capaz de se liderar nem a sua própria vida. Ninguém seguirá muito tempo alguém que não é capaz de liderar nem mesmo a sua própria vida. Então, gente, a primeira pessoa que a gente deve liderar é quem? A nós mesmos. Então, se você está anotando aí, a gente vai começar a falar agora como desenvolver essa autoliderança. A gente viu que nascemos para influenciar, nós vimos que nascemos para liderar, só que nós vimos também agora que antes de liderar, a gente tem que se autoliderar. Agora, você vai perguntar para a pessoa que está do teu lado: como ter essa autoliderança? Tem noção, gente, que coisa maravilhosa? Imagina na igreja, quando o teu supervisor vai ver como é que está a sua célula, ele vai te dar uma orientação. Você falou: eu já fiz o dobro, antes de tu me pedir. Eu falei: ué, mas ninguém falou contigo? Foi o Espírito Santo e eu botei em prática. Você imagina no seu trabalho, você tem que entregar a meta, você falou: fiz e fiz metade a mais. Ué, mas eu nem te mandei mensagem nem nada. Não, mas eu sabia que tinha que ser feito, eu fiz. Gente, isso é maravilhoso, né? Tu imagina isso. Agora, como a gente desenvolve isso? Primeira coisa, a gente precisa entender, né? Então, você pode colocar assim, 7 passos para desenvolver a autoliderança. Pode passar o slide, por favor? Agora é o slide 2. 7 passos, a gente vai falar agora de 7 passos para desenvolver a autoliderança. Você conseguir se autoliderar. Qual é o primeiro passo? Pode passar. O primeiro é: precisamos depender de Deus. É a primeira coisa, meu irmão. Você precisa depender de Deus. Em João, no capítulo 15, no versículo 5, Jesus ele vai falar que ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. E ele fala assim: eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer o quê? Nada. Então, sem Cristo, o que a gente pode fazer? Nada. Agora, com Ele, o que podemos gerar? Muito fruto. Nele é sem nada. Quer dizer, sem Ele é nada. Com Ele é muito fruto. Então, a gente precisa entender que só por meio de Cristo seremos frutíferos e exerceremos a autoliderança. Só por meio de Cristo, gente. Somente em um relacionamento com o Espírito Santo conseguiremos desenvolver o domínio próprio. Você sabia que o domínio próprio é uma característica do fruto do Espírito? Em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22 ao 25, vai falar dos frutos do Espírito. Primeiro ele fala dos frutos da carne, aí a partir do versículo 22 ele começa a falar dos frutos do Espírito. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Vai falar assim: entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus, aí ele vai falar aqui de autoliderança. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Já que vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito. Só que, volta no versículo 23, por favor. Olha o que ele vai falar no versículo 23, que faz parte do fruto do Espírito. Mansidão e domínio próprio. O que é domínio próprio, gente? É se autodominar, é se autoliderar, é ter o domínio das suas emoções, das suas atitudes. Isso é parte do fruto do Espírito. Agora, como é que eu recebo esse domínio próprio? Meus irmãos, se o fruto é do Espírito, eu tenho que ter relacionamento com o Espírito.
quando você está num relacionamento, seja ele qual for, seja de amizade, casamento, muito mais isso que eu vou falar, acontece, você começa a pegar características dessa pessoa, sim ou não? Por exemplo, às vezes uma piadinha que é sem graça pra caramba, mas o casal acha engraçado. Aí vocês fazem entre vocês, é engraçado. Quando você faz com a galera, ninguém ri. É porque entre vocês, aquilo ali é engraçado. Você pegou a característica um do outro ali. Às vezes é a forma de falar, aquilo que um gosta, o que não gosta. Quando você tem relacionamento, você desenvolve características dessa pessoa que você está se relacionando. Da mesma forma é o Espírito Santo. Gente, se o domínio próprio, se essa autoliderança vem do Espírito, eu tenho que me relacionar com quem para adquirir essa característica? Com o Espírito Santo. Amém, gente? Então, primeira coisa que a gente precisa, depender de Deus para desenvolver essa autoliderança. Segundo ponto agora que a gente vai falar, pode passar. Precisamos nos autoanalisar, fazer uma autoanálise. Amém? O pastor ele já falou disso, teve muito tempo, não lembro agora, mas tem um tempo, já faz um tempinho que ele falou da autoanálise, ele falou do check-up espiritual, é isso, lembrei o tema. Ele falou do check-up espiritual, não tem quando a gente vai no médico, eu quero fazer um check-up para ver como é que está meu corpo, aí ele pede o exame de sangue, exame de urina. Da mesma forma, a gente tem que fazer esse check-up na nossa vida, essa autoanálise. Em 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 28, Paulo ele vai falar, 1 Coríntios 11, 28, vai falar assim, examine cada um a si mesmo, então coma do cálice, e coma do pão e beba do cálice. Então, antes da gente participar da ceia, Paulo está falando que a gente deve se autoanalisar. A gente deve analisar nós mesmos. Agora, essa autoanálise não é uma responsabilidade de ninguém, né, a não ser sua. Essa análise, autoanálise, é você que tem que fazer. Não é o seu marido, não é a sua esposa que vai fazer, não é o seu filho que vai fazer. A palavra está falando para você se autoanalisar, para você se examinar. Isso é um dever pessoal, amém? Nós precisamos agora, né, buscar em Deus aquilo que devemos ser transformados. Porque essa autoanálise vem de onde também, meus irmãos? Do relacionamento com Deus. Então, a gente precisa buscar no Senhor aquilo que precisamos ser transformados, aquilo que precisamos deixar, aquilo que precisamos começar e colocar em prática. Por exemplo, Davi, gente. Davi era o quê? Homem segundo o coração de Deus. O cara tinha um coração do papai, filho, segundo o coração de Deus. Só que olha o que ele vai falar em Salmo 139, número 23 e 24, verso 23 e 24. Salmo 139, verso 23 e 24. Olha o que ele fala. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se no meu caminho algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Ele está falando, Senhor, vê se há em mim algo mal. Vê se há em mim algo que eu preciso corrigir. Sonda-me, Senhor. Você se autoanalisar é um dever seu. Agora, você pedir para Deus te analisar já é algo mais profundo. A gente está falando de autoanálise, mas aqui Davi está fazendo uma análise do alto, né? Que ele está pedindo para Deus, som do meu coração. Será que você já orou isso ao Senhor? Senhor, som do meu coração e vê se há em mim algo que te ofende, que te machuca, que eu preciso mudar hoje. Gente, se o próprio Davi, que é considerado por Deus um homem segundo o coração dele, fez essa oração, o que fará nós? Nós precisamos orar isso, precisamos alinhar o nosso coração. Em Mateus, no capítulo 7, versículo 3 ao 5, Jesus ele vai falar sobre julgamento, sobre julgar o outro. Ele fala, por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão, mas não se dá conta da viga? Gente, o que é um cisco? É um negócio pequenininho, né? O que é uma viga? É uma tora desse tamanho. Então, por que você está reparando algo pequenininho que está no olho do outro e não está vendo essa tora desse tamanho que está no teu olho?
Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Ele não está falando que você não pode ajudar o seu irmão, ele está falando para primeiro você cuidar do teu problema. Jesus está falando assim, vai cuidar da sua vida primeiro, se resolve com Deus, depois vai cuidar de outro. Então, antes de você liderar, você tem que se auto-liderar. Se auto-analisar. E a falta dessa autoanálise nos coloca no lugar de hipocrisia. Porque o que Jesus fala para essa pessoa? Hipócrita. Então nós falamos que para ter essa autoliderança precisamos depender de Deus. Agora a gente falou de que precisamos nos autoanalisar. Agora, o terceiro ponto aqui, para nós desenvolvermos essa autoliderança, nós precisamos aceitar feedbacks. Pode passar. Isso. Precisamos aceitar feedback. O que é feedback, gente? É correção, é dica, é orientação, de repente uma exortação. É que feedback é mais bonito, né? Magoa menos. É que se eu botar assim, precisamos aceitar correção, tu ia travar. Feedback você aceita mais de boa. Mas nós precisamos entender, se queremos nos autoliderar, a gente vai ter que aceitar esses feedbacks, essas exortações, seja do nosso discipulador, da nossa liderança, seja de repente da nossa esposa. Olha que coisa maravilhosa, né? Aceitar a correção da minha esposa. A Tamiris falou que depois quer conversar comigo. Eu estou preparado para aceitar a correção da minha esposa, meu irmão. Te amo, meu amor. Mas, gente, se a gente não aceitar esses feedbacks, a gente vai estar demonstrando algo no nosso coração, que é o orgulho. Sabe por quê a gente não gosta de ser corrigido? Porque a gente é orgulhoso. Dentro de nós há orgulho. A gente é presunçoso achando que não precisamos melhorar, que a gente já está bem e que isso que a pessoa está falando para a gente não faz sentido, porque afinal de contas, está falando de mim e eu sou bom. Na verdade, ninguém gosta de ouvir repreensão, de ouvir que está errado, ou de ouvir que tem que mudar. Ninguém gosta. Se chegar uma pessoa e falar hoje, você está errado. Eu estava conversando com um irmão muito tempo atrás, ele falou, não, eu amo a repreensão. Eu falei, cara, você vai amar de primeira se você concordar, mas quando você realmente for repreendido e corrigido, você não vai gostar. Porque a Bíblia fala que a repreensão de início não é prazerosa. Se a Bíblia já está falando que não gera prazer, você não precisa tentar arranjar de primeira prazer na correção. Você pode ficar um pouco assim, você só tem que processar isso rápido, entendeu? Você só tem que, não, tá bom. Aí você processa isso rápido e aplica. É o quê? Tá, o diabo querendo falar lá dentro. Não, você está certo. Mas você olha, meu discipulador está falando a palavra. Não, mas você está certo. Eu falo, não, deixa essa voz para lá, vou aceitar isso mesmo magoado. Em Provérbios, no capítulo 15, versículo 31 ao 33. Gente, Provérbios, o próprio Deus fala que não haveria homem mais sábio do que ele. Olha o que ele fala. Quem ouve a repreensão que dá vida, habitará à vontade entre os sábios. Quem quer habitar no meio de sábios? Imagina, você tem amigo, um monte de sábio. Não, eu estou aqui fazendo um churrasco, meus amigos são tudo sábios. Por quê? Você aceita a repreensão. Agora, olha o que ele fala quem recusa. Quem recusa a instrução faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém o quê? Entendimento. Agora no 33, a instrução da sabedoria é de temer ao Senhor, e a humildade, por isso que a gente falou que quem não aceita a repreensão é característica de orgulho, é pessoas orgulhosas, e a humildade antecede a honra. Agora você vai em Provérbios, por favor, capítulo 13, no versículo 18. Salomão ele vai continuar falando aqui sobre a repreensão. Provérbios capítulo 13, versículo 18. Vai falar assim: quem despreza a disciplina cai na pobreza,
e na vergonha. Mas quem acolhe o quê? A repreensão. É honrado. Quantos querem ser honrados pelo Senhor e pelos homens? É só você receber repreensão. Tendo em mente que não vai ser bom, mas que vai ser necessário. Amém? Porque se é repreensão, não vai ser bom. Eu estou lendo um livro sobre a visão do líder. O livro é do pastor Marcelo Bigardi. Ele fala, né, o nome do livro é O Poder e o Impacto de uma Visão. O Poder e o Impacto de uma Visão. Ele fala que, muitas vezes, quando uma pessoa recebe o feedback, ela confunde, ela leva isso para o pessoal. Então, por exemplo, nós somos indivíduos particulares, sim ou não? Por exemplo, não tem ninguém no mundo, nem no universo, que tenha uma digital igual a sua. Você é individual. Você, né, o seu cabelo, a sua pele, os seus olhos, as suas digitais, você é único. E isso ele classifica como seu eu pessoal. Só que o meu eu pessoal é isso, é quem eu sou, né, como indivíduo. Só que existe o meu eu funcional. O que é o meu eu funcional? Eu, sendo marido, eu estou na funcionalidade de marido. Eu, sendo um líder, eu estou no meu eu funcional de liderança. Eu, sendo servo aqui, servindo como um voluntário na igreja, eu estou no meu eu funcional de voluntário. Então, quando a gente recebe um feedback, sempre vai ser no nosso eu funcional, e não no seu eu pessoal. Então a pessoa fala assim, ó, isso que você está fazendo está errado, Mateus, você está tocando tudo errado, está muito alto esse bumbo aí, está desencontrado. Isso é o eu funcional, ele está falando da minha função que eu estou fazendo ali, só que o que eu levo para o meu eu pessoal? Então a pessoa acha que ela está falando do pessoal dela, e ela se sente ofendida. Sim ou não? Vocês já passaram por isso? Ninguém passou por isso, que todo mundo é espiritual, andando no espírito. Mas vocês já viram pessoas que passaram por isso? Vocês já viram, vocês já conheceram amigos, né, que você foi dar uma dica para ele falou, não, cara, mas olha só. E a pessoa se sente ofendida como se você não amasse ela. Agora, para a gente se autoliderar, a gente não pode ficar ofendido com repreensão, gente. Aquilo que eu não estou vendo, meu discipulador está vendo. É outra perspectiva. De repente, o que eu não estou vendo, a minha esposa está vendo. É outra perspectiva. Então, se eu achar que só aquilo que eu vejo é certo e errado, eu vou estar agindo de forma orgulhosa. Aí, quando a pessoa me corrige, eu acho que ela está falando do meu eu. Eu acho que ela não me ama. Só que não é isso. O seu líder, ele te ama, mas ele quer te ajudar a melhorar. Amém, gente? Então, esse pastor Marcelo Bigardi, ele fala assim, toda visão exigirá mais de você do que possa imaginar, pois Deus nunca dará uma visão que não o faça crescer como pessoa, e também exigirá que você seja um eterno aprendiz e uma pessoa disposta a crescer. O que ele falou aqui? Que toda visão vai exigir que você cresça junto com ela. Deus não vai te dar uma visão que vai ser desconexo de quem você é. Então, por exemplo, se Deus te chamou para cuidar de famílias, você vai crescer na sua família. Porque Deus não vai te dar uma visão de família que você esteja desconectado, que a sua família esteja desconectada dessa visão, está entendendo? Se você foi chamado, né, para ser por exemplo, um músico, um adorador por meio dos instrumentos, você vai crescer junto por meio dessa visão também. Porque não tem como essa visão crescer se você não crescer. Você e a visão é uma coisa só. Está entendendo? Você e a visão que Deus colocou no seu coração é uma coisa só. Se você para, a visão para. Se você cresce, a visão cresce. Se você abandona, a visão está sendo abandonada e a visão vai embora. Deus vai ter que levantar outra. Então, a gente precisa entender que nós temos que crescer como pessoa. Isso vai exigir da gente ser um eterno aprendiz, uma pessoa disposta a crescer. E, gente, quantos aqui gostam de ser elogiado? Levanta sua mão. Todo mundo gosta de elogio. Mas você cresce mais no elogio ou você cresce mais na repreensão? É fato, gente. Se fosse só elogio, estava bom, mas o elogio não te faz crescer, porque ele te deixa na zona de conforto.
Agora, a repreensão, ela te faz crescer, porque te tira da zona de conforto, te incomoda, você não gosta. Mas isso é o que gera o crescimento. Então, o que é que a gente precisa? Aceitar feedbacks. Outro ponto aqui para a gente exercer essa autoliderança. Precisamos focar naquilo que realmente importa. Amém ou não amém? Isso daqui é um problema mundial, que é o foco. Hoje em dia, as maiores empresas, né, redes sociais, internet, elas têm especialistas de ponta, os melhores do mundo, lá no Vale do Silício, que é um polo tecnológico, estudando de como tirar sua atenção da melhor maneira possível. Então, hoje, para você ter foco, é muito mais difícil do que, de repente, na época da minha avó. Porque minha avó tinha que estudar, não tinha? Oi? Não, não. Vó, eu te amo. Beijo, na live aí, ó. Mas, por exemplo, na época da minha avó, ela tinha que estudar, sim ou não? Minha avó tinha notificação de Instagram, notificação do Facebook, WhatsApp. Nem televisão tinha, gente, eram algumas pessoas que tinham. Aí, ó, aí você que está falando, não estou falando nada, não. O que poderia distrair a minha avó? De repente, uma radionovela. É ou não é? Agora, o que a gente tem para nos distrair? Meu irmão, só nisso daqui, tu tem aplicativo que tu não usa, mas que está te enviando notificação o dia inteiro para poder te chamar a tua atenção. Só em um quadradinho desse, eu não estou falando aqui, ó. Aqui tem luz, telão, imagem, fumaça. Na rua tem um monte de coisa para tirar sua atenção. Agora só o seu celular já tira totalmente sua atenção de tudo. Então, se você quer se autoliderar e ser um líder de excelência, você precisa ter o quê? Foco. No mundo de hoje, quem tem foco é rei, meu irmão. Então, nós precisamos focar naquilo que realmente importa. Quando a gente olha em 1 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 24 ao 27, Paulo ele vai falar e vai nos comparar como um atleta. 1 Coríntios, capítulo 9, isso aí, 24 ao 27, obrigado. Vai falar assim: vocês não sabem que de todos os que correm em uma competição, apenas um ganha o prêmio? Corram, volta lá por favor, corram de tal modo que alcance o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa imperecível. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo. Olha o que ele está falando, gente. Ele está falando, eu não corro como quem está desfocado. Eu não corro como quem não tem propósito. Eu não vivo como vivo à toa, não. Ele fala, eu não luto como quem esmurroar, ou seja, está fazendo esforço para nada. Mas olha o que ele fala, contudo, a gente leu no início, esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Meu irmão, ele nos compara como um atleta. Gente, a preparação de um atleta é muito rigorosa, é muita privação, né? O atleta ele tem que ser disciplinado, ele é focado, o atleta ele é preparado para a competição. O atleta não pode se distrair com coisas que vão atrapalhar ele. O atleta ele faz tudo isso para conquistar o quê? Medalha. E sabe o que Paulo está falando? Se esse cara que faz tudo isso para conquistar uma coisa que vai perecer, que fará eu e você, que estamos conquistando e querendo levar o reino de Deus, que é eterno. Então Paulo está falando, você não pode ser um atleta nesse mundo natural, mas você foi chamado para ser um atleta do reino. Você foi chamado para ser focado, que nem um atleta é, mas para o reino de Deus. Então, da mesma forma, nós, por mais que não sejamos atletas, devemos ter o foco e disciplina nas coisas do reino de Deus como se fosse um atleta. Jesus, ele era focado, meus irmãos. Lucas capítulo 10, no versículo 1 ao 6. Aqui em Lucas capítulo 10,
Jesus ele vai fazer a comissão dos 70. Ele vai enviar 70 discípulos para pregar o evangelho nas casas, né, chamadas casas de paz. Né, a gente até estava realizando esse projeto aqui na igreja, é muito bom. Na verdade, acho que ainda tem gente fazendo casa de paz, estava fazendo. Né? E Jesus ele envia os 70 discípulos para fazer isso. Só que olha a orientação de Jesus em Lucas capítulo 10. Ele vai falar assim: depois disso, o Senhor designou outros 70 e 72, né? E os enviou de 2 em 2, ou seja, ele enviou de 2 em 2, em dupla. Adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Ele lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, portanto, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os envio como cordeiros no meio de lobos. Agora olha o que ele vai falar. Ele está falando: ó, vocês vão. Mas como é que vocês vão? Não levem bolsa, não levem saco de viagem, nem sandália, e não saúdem a cumprimentar. Não cumprimentem ninguém pelo caminho. Quando entrarem em uma casa, digam primeiro: paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Caso contrário, ela voltará para vocês. O que eu quero focar aqui com vocês é no versículo 4. Olha a orientação de Jesus. Como eles deviam ir levar a paz, levar o reino de Deus. Não levem bolsa, não levem saco de viagem, nem sandálias. Aqui é coisas extras para a viagem. E não cumprimentem. Ele não está falando que eles não poderiam falar: ei, beleza? Ô, tudo bom? Não era isso. Mas cumprimentar de parar, conversar e perder o propósito da missão que foi designada a eles. Sabe o que Jesus estava falando aqui, resumindo? Vocês precisam ir focados naquilo que eu falei para vocês fazerem. Não se distraia. Então, gente, Jesus estava falando para eles não perderem, né, o foco pelo caminho, para eles terem em mente em cumprir a missão que foi delegada a eles. E, meus irmãos, vamos ser sinceros, muitas vezes a gente perde o nosso foco. Eu quero te perguntar uma coisa hoje: o que Deus confiou nas suas mãos? Isso é pessoal para cada um. O que Deus confiou nas suas mãos? Agora eu quero perguntar outra coisa: aquilo que você vê, aquilo que você assiste, aquilo que você ouve, o que você lê, vai agregar e vai melhorar o seu gerenciamento naquilo que Deus confiou nas suas mãos, ou vai te atrapalhar? Ou vai tirar o seu foco daquilo que Ele confiou nas suas mãos hoje? Tem uma frase do Steve Jobs. Quem conhece o Steve Jobs? O cara foi o criador da Apple, né? Hoje em dia você tem um iPhone aí, você agradece a Deus pela vida do Steve Jobs. Foi o doido que criou isso. Ele fala uma frase curta dele, mas que é verdade. Ele fala: foco é dizer não. Foco, fala comigo, foco é dizer não. Muitas vezes a gente acha que foco é dizer sim para aquilo que a gente tem que fazer, mas não é só isso. Quando você aceita um ministério, quando você aceita um emprego, você está dizendo não para todos os outros empregos. Quando você aceita um ministério que Deus te confiou por meio da vida do pastor ali, você está dizendo não para outros ministérios. Quando você aceita casar com a sua esposa, com o seu marido, você está dizendo não para todas as outras opções que poderiam ser para você casar. Então, você abraçar uma causa e focar naquilo é dizer não para todas as outras. Agora eu quero te perguntar: do que você se alimenta? O que você ouve, o que você lê? Você está fazendo, né? Às vezes eu já caí nisso, né? Comprar vários cursos e tentar fazer vários cursos e acabar não fazendo nenhum por completo e ficar desfocado daquilo que Deus me chamou para fazer. Gente, quantos de vocês já compraram um curso na internet e você não fez o curso? Levanta sua mão. Beleza, a galera que foi sincera, o resto quis ficar com a mão baixa, brincadeira. Gente, o nosso mundo tenta nos desfocar.
Você fica se alimentando de que informações, gente? A rede social é uma bênção se a gente usar ela da forma certa. A internet é uma bênção se a gente usar ela da forma certa. Agora, se isso prende o seu tempo e não corrobora para o seu propósito, para o cumprimento do seu propósito, você precisa abrir mão disso. Precisamos, meus irmãos, focar em nos encher daquilo que está alinhado ao nosso propósito. Então, muitas vezes, agora isso aqui é autoanálise pura, né? Muitas vezes a gente está servindo a Deus, mas nunca lemos algo sobre aquilo que estamos fazendo. Então, por exemplo, você está liderando uma célula. Qual foi o livro que você já leu sobre liderança de célula? Qual foi o curso que, de repente, o último curso que você fez sobre liderança de célula? Por exemplo, a imersão está por aí. Mas assim, eu falo sobre a sua autoliderança, fora do que a igreja já está fazendo. Porque aqui não depende tanto de você, só você vir, né? Pelo amor de Deus, se não vir é porque não quer nada. Mas o que você está fazendo por fora disso? Por exemplo, Deus me confiou, eu estou dando exemplos aqui. Deus me confiou, eu estou servindo no Ministério Infantil. Qual foi o último livro, qual foi a última mentoria que de repente você fez sobre cuidar de crianças na igreja? Deus me confiou o Ministério de Jovens. Qual foi o livro que eu li sobre cuidar de jovens? O que eu estou pesquisando sobre liderança? Deus confiou na minha vida, né, a minha família. Qual foi o livro de família que eu já li? Então, a gente sempre vive, muitas vezes, pela lei do mínimo esforço. O que é a lei do mínimo esforço? É fazer o mínimo esperando o máximo. Então, eu faço o mínimo, eu venho na igreja, ouço uma palavra, faço, de repente, um curso na igreja e o mínimo esforço esperando o máximo, que minha família vai ser uma bênção. Vou te falar, tem coisa que vai custar a tua vida focando naquilo. Então, não caia da lei do no mínimo esforço, meus irmãos, com a esperança de ter o máximo resultado. A gente deve buscar ser excelente em tudo aquilo que Deus confiou nas nossas mãos. Colossenses capítulo 3, versículo 23 ao 24. Eu sei que muitas vezes, né, a nossa vida é muito repartida. Você tem família, você tem seu trabalho, você tem, de repente, o ministério que Deus confiou nas suas mãos, você tem que estudar, mas nós precisamos buscar ser excelente de acordo com as nossas forças. Olha o que a Bíblia vai falar: tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, pois é a Cristo, o Senhor, a quem vocês servem. A gente está aqui, né, para servir a homem, a gente está aqui porque a gente está servindo a Cristo. E a recompensa vai vir dele. Você não está no teu trabalho para servir o seu patrão, você está no teu trabalho para servir a Cristo. E a recompensa vai vir dele. Você não está na sua casa para servir a sua família, você está ali para servir a Cristo, por isso que você serve a sua família. E a recompensa vai vir dele. Então eu devo fazer conforme as minhas forças. Isso é foco. Então não caia nessa. Olha, tem uma oportunidade muito boa aqui para você. Isso vai corroborar com o meu propósito? Pô, não vai. Então, muito obrigado. É muito boa para outra pessoa. Para mim não é. Porque isso vai tirar daquilo que Deus me chamou para fazer. Mas isso daqui tu vai ganhar mais dinheiro. Vai corroborar com o meu propósito? Não. Então, muito obrigado. Porque isso daqui vai tirar do foco que Deus tem para eu fazer. Foco é dizer não. Então vamos aqui para o outro ponto, próximo ponto para desenvolver essa autoliderança. Busque desenvolver caráter e não apenas reputação. Fala comigo assim: caráter é mais importante que reputação. Então reputação não é importante, Mateus? Eu não falei isso. Só que em ordem de importância, o caráter ele vem primeiro. O caráter, ele é importante, mais importante. A reputação é aquilo que as pessoas pensam de você. É como as pessoas te veem. Olha, aquele cara ali é uma bênção, ó. Ele prega, ele louva, olha que bênção, abençoado, olha. Isso é reputação.
O que é caráter? Caráter é como Deus te vê. Caráter é como Deus vê você no seu íntimo, quando ninguém está vendo. Isso é caráter. Mateus, não tem problema ter uma boa reputação? Não, 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 não. A Bíblia fala que a gente deve dar bom testemunho, sim ou não? Então a gente tem que ter uma boa reputação. Só que o problema é quando essa reputação não é alinhada com o caráter. Aí quebra tudo, né? Aqui a ordem dos fatores altera o produto, sim. O caráter, ele vem primeiro. O caráter, ele vem na raiz, e a reputação vai ser uma extensão do seu caráter, amém, gente? Então se preocupe mais como Deus te vê do que como as pessoas estão te vendo. A nossa reputação deve ser uma extensão do nosso caráter. Eu pensei em exemplos aqui para falar, e o exemplo que veio na minha mente foi o do meu pai. Aproveitar que é aniversário dele hoje, testemunhar sobre a vida desse varão de Deus. Gente, meu pai, né, eu lembro desde criança que eles sempre foram cristãos, não necessariamente pastores, mas sempre foram cristãos, buscaram o Senhor, estiveram congregando, desde criança eu tenho essa memória na minha mente. Mas algumas coisas me marcaram quando criança, e não necessariamente foi aquilo que meu pai falou, mas foi aquilo que ele fez. Como, por exemplo, meu pai tinha van, eu já andei com ele na van, né, qual é o nome da, é besta, né? Besta era quem comprava, né, pai? Mas o nome da van era besta, entendeu? Era só prova, né, mano? Era só prova. E eu lembro por diversas vezes, seja em van, seja no carro pessoal, de passeio que a gente tinha, ele negar suborno para policial. Às vezes tinha alguma irregularidade, às vezes a vistoria tinha atrasado, ele tinha que fazer, e falava, olha, só pagar aquele cafezinho. Eu criança, eu lembro disso. Falo, olha, eu sou cristão, se você quiser levar o veículo, você pode levar, mas eu não vou fazer isso, eu não vou pagar. Em momentos de vistoria, olha, não vou fazer, se você quiser, você pode reprovar, eu não vou te dar dinheiro. Isso me marca desde criança. Eu lembro da cena dele falando. Por exemplo, a dedicação dele na obra de Deus. Isso não era o que ele falava, você tem que trabalhar para Jesus, você tem que fazer para Jesus. Eu vi a dedicação dele na obra de Deus, vejo até hoje, mas desde criança. Ele saía com 300 panfletos, né? 300 panfletos na rua, para convidar para o culto, e chegava na hora do culto, tinha quantas pessoas? Nenhuma, né? Aí o que ele fazia? Aí tu desistiu, né? Não, você depois, outro dia, você foi com mais 300 panfletos. Pô, deve estar errado, eu devo estar dando um panfleto do lado errado, tem que dar invertido assim, ó. E chegava, não tinha ninguém. Isso é o que ele fala para fazer? Não, isso é o que eu vi ele fazendo. Lê a Bíblia, eu sempre vi meu pai lendo a Bíblia, orando na poltrona, no quarto dele. Ele tinha que ficar me forçando a ler a Bíblia? Não, era só seguir o exemplo. Então, liderança é baseada no exemplo. Não funciona mais, meus irmãos. Faz aquilo que eu falo, não faz o que eu faço. Isso não funciona mais. Então, nós devemos buscar desenvolver mais o caráter do que a nossa reputação, porque eu vou te falar a verdade. O caráter, a reputação, só vai ser uma exposição do seu caráter. Mas você não vai buscar ser para aparecer, você já é aquilo em Deus. Então, tem uma frase no livro, né, do pastor Felipe, da Batista Atitude. O nome do livro é Um Caráter Maior que o Ministério. Livro muito bom, é fininho ele. Ele fala, a habilidade, ela pode te fazer chegar lá, mas só o caráter vai fazer você permanecer. A habilidade, ela pode te fazer chegar, de repente, no topo, que você imagina, mas só o caráter vai fazer você permanecer. Então, esse ponto, buscar desenvolver o caráter, não apenas a reputação. Outro ponto, fala comigo, eu devo ter autorresponsabilidade. O que é autorresponsabilidade? Você ter uma responsabilidade própria. Gente, criança não tem autorresponsabilidade. Criança, por exemplo, tem que acordar cedo para o colégio, sim ou não?
Ó, tô falando de crianças, não vai começar a se condenar não os adolescentes, não. Mas, quantos são pais aqui? Levanta sua mão. Amém. Você já ouviu isso do seu filho, por exemplo? Caramba, mãe, eu me atrasei no colégio porque você não me acordou. Caramba! Mãe, eu tinha que fazer aquele trabalho e você não me lembrou. Criança não tem autorresponsabilidade. Amém? Então, a pessoa que não tem essa autorresponsabilidade, agora não vamos falar só dos adolescentes, não. A gente é adulto também, a gente faz isso, sim ou não? Esposa, me lembra de pagar aquela conta tal. Aí a esposa não te lembra. Aí você não vai falar que é a responsabilidade toda, você vai falar o quê? A culpa é sua que você não me lembrou. Aí você está na liderança ali, você tem que delegar as pessoas, você fala para o teu liderado. Liderado, olha só, fala com as pessoas isso, para fazer isso. Aí o teu liderado não falou, mas a ordem era tua. Quem é o responsável, o teu liderado ou você? É você, meu amigo. A culpa, você tem que botar isso na tua cabeça, a culpa é sempre do líder. A culpa é sempre do líder. Então, gente, nós precisamos ter autorresponsabilidade. Muitas vezes nos esquivamos da responsabilidade e culpamos os outros daquilo que acontece conosco, sendo que o único responsável somos nós mesmos. Caramba, eu fiquei desempregado, né? Porque o pessoal não me reconhecia. Será mesmo? Ou será que você era um mau funcionário? Caramba, eu não passei naquela prova porque era muito puxado. Será mesmo ou será que você não estudou? Eu estou lascado porque não saiu o meu auxílio emergencial, o governo é muito injusto comigo. Será que o governo é injusto ou você não se programou financeiramente para não passar por um momento de dificuldade? Isso vai vindo cada vez mais profundo. A minha família não deu certo, teve divórcio, porque a minha esposa, ela não me entendia, porque ela não me compreendia. Ou será mesmo que você não era um bom marido, não tinha caráter? Isso vai chegando daqui a pouco os filhos, porque meus filhos não me amam, não cuidam de mim, eu sou um pai tão bom, eu sou uma mãe tão boa. Será mesmo que você era tão bom assim? Aí daqui a pouco chega para Deus, porque Deus está me castigando, porque eu sou um homem tão bom. Será que Deus não me abençoa? Então a gente vai se excluindo das nossas responsabilidades, como se tudo que acontecesse na nossa vida fosse responsabilidade do outro e não nossa. Só que em Gálatas capítulo 6, versículo 7, vai falar que existe uma lei, meu irmão. E essa lei vai funcionar independente se você é cristão ou não. Gálatas 6, 7. Olha o que Paulo ele vai falar. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também é lei, meu amigo. Sabe o que é lei? Lei é uma coisa que é imutável. Por exemplo, deixa eu falar aqui, dar um exemplo para vocês. Lei da gravidade. O que a lei da gravidade fala? Que a Terra, ela tem a força da gravidade que puxa para o centro da Terra. Então, tem a medida física, e fala que se qualquer coisa for largada no espaço, a gravidade, ela vai forçar para o centro da Terra. Isso é a lei da gravidade. Aí você pensa, mas eu não acredito nisso. Quer ver? Porque eu, pela força do pensamento e da vontade, eu vou fazer isso aqui ficar no alto, ó. Pô, eu não consegui. Não, mas eu consigo, porque eu sou um abençoado do Senhor. Não consegui. Pô, mas a minha família é próspera, porque a Bíblia fala que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não preciso mudar nada em mim. Pô, não deu certo. Você pode lutar contra essa lei, meu irmão. A lei da semeadura vai acontecer se você crê ou se você não crê. Aquilo que o homem plantar, certamente ele vai colher. Pode durar um tempo ou 2 tempos, mas a colheita vai vir. Amém? Então não adianta desvalidar algo ou não crer, fazer como se não existisse. Ela existe. Então nós precisamos ter essa autorresponsabilidade. E o último ponto que eu quero falar aqui
com vocês sobre autoliderança é: seja organizado. Seja organizado. Fala com a pessoa que está ao teu lado. Seja organizado. Gente, se você não consegue liderar o seu armário, você vai liderar quem, meu irmão? Se você não consegue liderar a louça da sua casa, que equipe que você vai liderar? Se você não consegue liderar as gavetas do seu armário, quem você vai liderar? Meus irmãos, no livro Foco, tem um livro chamado Foco, o Poder de uma Única Coisa. Ele não é de cunho cristão, protestante, ele é um livro secular, mas ele fala sobre termos foco, né? O escritor é o Vinícius Almeida, ele fala assim: espaço organizado, cabeça organizada. Por exemplo, quando você chega na mesa para trabalhar, como é que é a sua mesa de trabalho? Esquece. Esquece. Quando você chega para tirar o devocional na mesa, como é que está a mesa do teu devocional? Jesus, ele quer até sentar do teu lado, mas não tem espaço, porque tem muita roupa na cadeira. Espaço organizado, cabeça organizada. Meu irmão, quando eu li isso daqui, cadê a galera da mídia aí? É porque o pessoal está lá em cima, mas vocês viram como é que ficou o outro, né? O local que a gente ficava trabalhando ali. Eu tirei aquelas bagunças todas, meu irmão. Eu falei, não dá. Como é que eu vou trabalhar num lugar bagunçado depois de ler isso aqui? Vamos limpar tudo. O que é lixo, joga no lixo. Aí peguei capa, embalagem, que coisa que não... Sabe aquelas embalagens que tu guarda porque é bonita a capa? Tu fala, pô, vai que eu uso para alguma coisa. Tu não vai usar para nada, meu irmão. Sabe aqueles papel de presente que está há 5 anos? Tu não vai usar para aquilo, para nada. Eu vou jogar fora. Ferro de passar fora sem cabo, né? Chuveiro sem resistência. Você vai usar aquilo para quê? Tem uma técnica que Harvard desenvolveu, muito especializada, com o nome, sabe qual é o nome dessa técnica? Destralhar. Estou brincando, Harvard não desenvolveu isso não. Mas é destralhar. Você tem que pegar tudo aquilo que não usa, ó. Eu vou destralhar hoje na minha casa, porque é espaço organizado. Ah, a Tamiris falou que me ensinou. Gente, uma salva de palmas para a Tamiris aí, ó. Não, sério, agora eu estou falando sério. Uma especialista de organização, ela deu esse nome de destralhar. Ela fala para você separar 15 minutos do seu dia, só que todo dia, 15 minutos para você destralhar alguma coisa. Pegar, embalagem, um monte de coisa, jogar fora, botar as coisas no lugar antes de dormir. 15 minutinhos, todo dia fazendo isso, você vai se manter organizado. Ah, Mateus, mas sabe como é que é? Esse é o meu jeito, né? Eu gosto de ter tudo aqui, ó, de fácil acesso. Quando eu preciso da carteira, eu pego da chave do celular, por isso que eu deixo tudo assim em cima. Quando eu precisar, eu chego, é só pegar. Desculpa de cega a muleta, né, meu irmão? Gente, por que a gente tem que ser organizado? Porque Deus é um Deus de ordem. Porque Deus é Deus organizado. Quantos aqui são filhos de Deus novamente? Levanta a mão. Se você é filho de Deus, você tem que ser parecido com seu pai. Olha só, você tem noção que Deus, ele demorou 6 dias para criar o mundo? Agora, você acha que Deus precisa de 6 dias para criar o mundo? Deus não poderia falar assim, ó, faça tudo o que eu quero agora. Ele não tem poder para isso? Porque ele falou, no primeiro dia, haja luz, e houve luz. Fiz a voz até do Sidney Moreira agora, né? No segundo dia, e ele começa a dar ordem. Por que ele fez isso? Você acha que Deus precisa de 6 dias para criar alguma coisa, gente? E no 7º, descansar. Você acha que Deus fica cansado?
A Bíblia fala que ele não dorme, nem tosqueneja. Sabe o que é tosquenejar? Quando faz assim, ó. Tipo alguns irmãos aqui agora, quando tá no culto, assim, ó. Isso é tosquenejar, entendeu? Dá aquele, ó. Tipo a Amanda que estava fazendo ali, ó. A Bíblia fala que Deus não dorme nem tosqueneja. Porque no 7º dia a Bíblia fala que ele descansou. A gente pensa às vezes que Deus estava assim, ó, caraca, foi a terra inteira, meu irmão. Pô, agora eu vou descansar. Não. Aquilo ali é para deixar exemplo para nós, gente. É para deixar exemplo para a nossa vida. Se até Deus organizou a criação em 6 dias, por que você não vai organizar a sua semana? Se até Deus tirou um dia para descansar, por que você que se cansa não vai descansar? Então, a gente precisa entender que é exemplo para nós. Se o nosso pai é organizado, os filhos devem ser organizados. Então, nós precisamos ser organizados. Eu dei algumas dicas aqui. Por exemplo, faz uma limpa no teu celular. Pega o teu celular, quando você sair do culto, vê os aplicativos que você não usa, exclui. Ah, mas isso aqui eu vou precisar, onde você não vai precisar. Eu vou te falar, você não vai precisar. Essa roupa eu vou usar em alguma... Você não vai usar. Se você não usou dentro de 1 ano, você não vai usar ela. Organize o local de trabalho, a sua mesa, o seu escritório. Mantenha a sua casa organizada. Tenha uma agenda e coloque seus horários e compromissos. Gente, eu tive uma experiência agora de marcar uma consulta. Eu vou ter que fazer radiografia que fala? Não. Ultrassonografia, isso aí. Eu vou ter que fazer uma ultrassonografia no rim e no sistema urinário, porque há uns anos atrás eu fiz uma cirurgia no meu rim esquerdo e eu vou ter que ver como é que está esse rim, só para fazer esse check-up. Aí eu fui lá marcar, né? Peguei o encaminhamento, fui marcar na atendente. Aí eu falei, não, tem para o dia tal, nesse horário. Aí eu falei, peraí rapidinho. Peguei meu celular. É para que dia? Abri o Google Agenda. É que está abrindo aqui, galera, agora que abriu. Abri o Google Agenda, falei, tá. Então é dia 8 às 10h30. Isso. Aí eu falei, pode repetir de novo, é 10h30? Isso, 10h30, eu botei aqui. Beleza, obrigado, já anotei na minha agenda. Aí o que ela falou? Que bom que você anotou na sua agenda, porque eu nem preciso escrever no papelzinho da clínica para te dar. Autoliderança. Aí imagina, a pessoa não tem uma agenda. Ela pega aquele papel velho lá, que é um pedacinho desse negocinho assim, ó. Aquilo ali para tu perder é 2 palitos, meu irmão. Aí ele perde aquele papel, esqueceu o dia da consulta e o horário, a pessoa vai falar que a culpa é dela ou do negócio que o papel é pequeno? É autorresponsabilidade. Ela vai falar, essa clínica que eu pago o plano, me dá um papel velho, era para mandar um cartão ou uma mensagem no celular. A gente nunca está procurando em como a gente pode resolver o problema. A gente sempre procura em colocar a culpa nos outros do problema. Só para a gente fechar agora, vamos falar isso. Deus me chamou para ser um solucionador de problema. Desde o momento que eu fiquei declarando isso na minha vida, não parou de aparecer problema, gente. Você tem que declarar todo dia que vai dar certo. Eu sou um solucionador de problemas. Aí vem uns 3, Então, tenha uma agenda e coloque seus horários e compromissos. Faça uma checklist no dia anterior sobre aquilo que você precisa fazer no dia seguinte. Então, por exemplo, amanhã é quinta. O que eu tenho que fazer na quinta-feira? Eu tenho que tirar meu tempo com Deus, tenho que ir na academia, eu tenho que mandar mensagem para fulano de tal, eu tenho que programar tais coisas, eu tenho que mandar cópias para xerocadora, eu tenho que fazer isso. Você fez isso, amanhã você vai acordar pensando no que você tem que fazer? Você só vai executar, irmão. E não tem prazer, né? Um dos prazeres mais gostosos que tem no dia é você fazer assim, ó. Tchac, tchac, tchac. Tu se sente muito produtivo, cara.
Às vezes é 3 negocinhos, mas se sente produtivo, só de fazer o ver. Assim, ó. Então, separe um tempo, isso daqui é fundamental, separe um tempo e um local específico para ter o seu tempo com Deus. Qual é o meu local específico para ter o meu tempo com Deus? É na mesa da minha sala, eu sento na cadeira preta, parafusada, porque é aquela que não é parafusada, fica assim, aí eu não gosto, me desconcentra. Eu boto a Bíblia na mesa, o livro em cima, e eu acordo já com um café programado quentinho, só para eu acordar e levantar e tomar. A minha cafeteira eu ganhei de presente de casamento, ela é útil até hoje. Em nome de Jesus, toda inveja caiu por terra agora. Em nome de Jesus. O teu café no coador é bom, meu irmão. Em nome de Jesus. Demora, mas é melhor do que na cafeteira. Então, mas vale a pena o investimento. Você vai gastar, vou gastar 100 e poucos reais, mas você já acorda com um café quentinho. Você não vai perder aqueles 15, 20 minutos esperando a água. Eu fazia café no coador, aquela miséria demora muito para aquecer, gente. Misericórdia. Às vezes a boca do fogão tá ruim, demora mais ainda. Aí você fica ali esperando, cheio de sono. Quando vê essa cafeteira, eu falei, Senhor, Tu és bom. Então, já programa o seu tempo com Deus para não ter furo, tá entendendo? Tire todas as desculpas. Nesse livro, Foco, o Poder de uma Única Coisa, a gente já está terminando, ele fala que força de vontade é mito. Porque força de vontade sem hábito e disciplina, você não vai conseguir ter. Está entendendo? Então, por exemplo, eu tenho muita força de vontade para acordar 6 horas da manhã, mas se eu dormir às 3 e às 2, eu posso ter a força de vontade que for, eu não vou conseguir. Então, força de vontade é organização, força de vontade é hábito que se cria e força de vontade se torna em disciplina. Então, por exemplo, eu quero muito ser o conhecedor da palavra de Deus. Se eu não separar tempo para ler a Bíblia, eu nunca vou ser. Eu tenho muita força de vontade para isso. Você não vai conseguir. Você tem que se organizar para ficar mais fácil possível. Amém ou não amém? Resumindo, gente, essa mensagem eu queria que vocês se colocassem de pé aí, para a gente estar adorando ao Senhor. Pode colocar, por favor, para mim, em 1 Coríntios, no capítulo 4. O Ministério de Louvor vai estar subindo? Sim ou não? Vai estar subindo o Ministério de Louvor? Quer louvar, depois ora? Melhor, né? Então vamos estar louvando ao Senhor aqui. Em 1 Coríntios, no capítulo 4, versículo 1 ao 2, vai falar assim, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 ao 2. Vai falar assim: portanto, todos devem nos considerar servos de Cristo e administradores, fala comigo, administradores dos mistérios de Deus. Olha o que ele vai falar agora. O que se requer desses administradores é que sejam fiéis. Deus, Ele não quer que você crie coisa nova. Deus, Ele não quer que você seja o melhor. Deus, Ele não quer que você venha se destacar de todos os outros. O que Deus espera de você é que você seja fiel. Fidelidade. Mas fidelidade no quê? Naquilo que Ele te confiou para administrar. O que Deus confiou para você administrar hoje? É a sua família? Administre a sua família e seja fiel com a sua família. O que Deus confiou é algum ministério? Seja fiel em administrar esse ministério. É uma liderança de célula? Seja fiel na liderança dessa célula. É o discipulado? Seja fiel na liderança desse discipulado. Então, o que Deus espera de nós, meus irmãos, não é só boa intenção. Amém? Porque boa intenção, muita gente tem, mas ninguém mudou o mundo com boa intenção apenas. O que Deus espera de nós é atitude. Agora eu te pergunto, qual vai ser a atitude que você vai tomar depois dessa ministração? Eu não sei o que você vai fazer, eu não sei se você vai destralhar. Eu não sei se você vai baixar o Google Agenda e vai botar os seus compromissos e horários.
Eu não sei se você vai ser mais dependente de Deus, como foi o primeiro ponto que a gente falou aqui. Eu não sei se você vai sentar e começar a escrever aquilo que você precisa melhorar, fazendo uma autoanálise. Ou então, de repente, você pode chegar e perguntar para o seu líder, de repente perguntar para os seus liderados, pedir feedback deles. Eu não sei o que você vai fazer, meu irmão, mas eu só te peço uma coisa, só não deixe de fazer alguma coisa, só não faça nada. Só não fique sem fazer nada. Só não fique parado no mesmo lugar. Só não ouça isso e esqueça do que você ouviu amanhã. Vamos orar então. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela Tua presença. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela Tua palavra, Senhor. Espírito Santo, queremos Te agradecer, Senhor Jesus. Queremos pedir também a capacitação do Teu Espírito, Senhor. Porque sabemos que sem Ti nós não podemos fazer nada, Senhor. Pai, mas nos ajude a sermos administradores fiéis, Senhor. Nos ajude a sermos administradores fiéis, a sermos fiéis com aquilo que o Senhor nos confiou, seja com o nosso trabalho, com o ministério, seja com a nossa casa, seja, Senhor Jesus, com os nossos filhos, com a nossa esposa. Pai, nos ajude a sermos fiéis, Senhor. Pessoas que refletem o Teu caráter aqui nessa terra. Filhos de Deus que se manifestam, Senhor, nesse mundo. Espírito Santo, flua nesse lugar. Venha com o Teu poder capacitador, Senhor. E faça aquilo, Senhor, que só o Senhor pode fazer. Meu irmão, eu quero te encorajar a você orar agora ao Senhor. Você sabe as dificuldades, você sabe aquilo que precisa melhorar. Você sabe, de repente, se tem que se organizar melhor, se tem que ter mais foco, se precisa depender mais de Deus, se precisa parar de procrastinar, se precisa abraçar uma responsabilidade que é sua. Ora ao Senhor agora nesse momento, meu irmão, e peça a Ele: Senhor, me ajuda, me ajuda. Ora ao Senhor. Eu creio que Deus está te tocando nesse momento. Eu creio que hoje pode ser uma noite que vai mudar a sua vida, e você não será mais o mesmo.